Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Josué capítulo 1, versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei do meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Os irmãos podem tomar um assento. Meus amados irmãos, em Números capítulo 23, no livro de Números capítulo 23, versículo de número 19, a palavra de Deus nos ensina que Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Ele e não faria, ou falaria Ele e não o confirmaria? O texto aqui de Números, irmãos, aponta um compromisso da parte do Senhor com aquilo que Ele promete. E assim a nossa relação com Deus, ela não é apenas uma relação de mão única, onde só nós devemos prestar cultos a Deus, onde só nós temos que nos comunicar com Deus. Essa relação ela fica em mão dupla. Não só nós falamos com Deus, não só nós nos comunicamos com Deus, mas Deus também fala conosco. Deus se comunica conosco. Mas essa relação entre nós e Deus não é apenas de comunicação, como se fosse entre dois amigos que se comunicam numa breve saudação de bom dia, boa tarde ou boa noite, por exemplo. É uma relação mais compromissada, é uma relação, irmãos, mais comprometida. E um dos comprometimentos dessa relação que temos com Deus são as suas promessas. O Deus a quem nós servimos é um Deus rico em promessas. Ele faz promessas para o seu povo. E nós sabemos que promessa é um compromisso que alguém assume, é um acordo a ser cumprido. Quando alguém faz alguma promessa, meus amados irmãos, ele tem que cumprir com aquilo que ele prometeu. E o livro de Josué, como nós bem sabemos, é um livro do cumprimento da promessa de Deus, feita a Moisés, que levaria o povo a herdar uma terra que emanava leite e mel. Então Josué foi o homem escolhido para substituir ali Moisés, para comandar aquele povo, levar o povo a herdar a terra prometida, outrora prometida a Moisés e os que ali estavam com Moisés. Mas existe aqui, meus amados irmãos, um porém. Apesar de Deus cumprir com as suas promessas, apesar de Deus não falhar com aquilo que Ele fala, Ele espera daquelas pessoas que se beneficiarão de suas promessas seriedade, compromisso. Era o que Ele esperava do povo de Israel, era o que Ele esperava aqui de Josué.
É interessante que no texto em que nós lemos, nós vemos a repetição de algumas frases, como estas: esforça-te, tem bom ânimo, esforça-te e tem bom ânimo, esforça-te e tem bom ânimo. Ou seja, quando uma palavra na Bíblia, uma frase num texto é repetido, digamos, diversas vezes, é porque a ênfase naquilo deve ser observada. É como se fosse um superlativo, é como se fosse algo a ser dado muita atenção. Então aqui há, apesar da promessa, um pedido de esforço, um pedido de empenho da parte daquele que comandaria o povo de Israel, no caso de Josué. E não somente isso, mas em outras partes nós vemos Deus dizendo a Josué: não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, se mantém no prumo, se mantém na direção, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Deus, irmãos, prometeu que aonde os pés dele pisasse, seria dele, seria daquele povo. Deus aqui dá os limites dos termos, mas Deus pede a Josué um compromisso, Deus pede a Josué o empenho. E o livro de Josué nada mais é do que a guerra, do que as guerras ali que Josué travou com o povo de Israel para herdar a terra prometida. Apesar de ter sido uma promessa de Deus, Josué e seu povo tiveram que pelejar, tiveram que lutar. E no meio dessa guerra, no livro de Josué, para herdar a terra prometida, tivemos também alguns atrasos. Não foi logo dado assim de mão beijada, não foi logo dado assim, meus amados irmãos, automaticamente assim que eles entraram na terra, não. Tiveram alguns perrengues, entre eles o de Acã, que quando foram invadir uma determinada cidade, Deus tinha dito que eles tinham que destruir tudo, acabar com tudo, e não trazer nada daquela cidade, senão prata e ouro. Mas Acã desobedeceu aquela palavra, e ao desobedecer aquela palavra, diz a Bíblia Sagrada que o povo de Israel começou a perder a guerra. E Josué ora a Deus para saber o motivo pelo qual estavam perdendo a guerra, e descobriram que tinha sido Acã que tinha ali levado o anátema, aquilo que não deveria ter sido levado para o arraial. Descobriram, puniram Acã, e depois, meus amados irmãos, continuaram com a peleja, continuaram com a luta, até o momento em que, noutro instante, ali o povo também desobedeceu a Deus em fazer um acordo com povos estranhos. Os povos ali se disfarçaram, fizeram uma emboscada, fizeram um simulacro, conseguiram enganar o povo não consultou o Senhor, como fala a palavra, e o povo novamente foi enganado, e ali entristeceu o coração do Senhor, atrasando assim, meus amados irmãos, eles herdarem por completo aquela terra prometida. Mas, como aqui disse, Deus tinha levantado Josué, um general de guerra, homem forte, homem compromissado com a lei do Senhor. O povo foi conduzido à vitória por meio de Josué, aquele homem que orava a Deus, que orou numa determinada guerra, numa determinada batalha, até o ponto de o sol não se pôr no seu devido horário, o sol ficar ali intacto, meus amados irmãos, sem que o dia ali se escurecesse, e o povo pelejou, e o povo foi vitorioso, e Israel venceu a batalha. E diz a Bíblia Sagrada que Deus pelejava por Israel. Não era apenas a espada de Israel, não era apenas a espada de Josué, mas também era a mão poderosa do Senhor operando por meio daquele povo, porque aqueles que ali estavam comprometidos, estavam compromissados com as promessas de Deus, estavam esperando aquilo que Deus operasse em seus corações. E me parece, meus amados irmãos, que isso que aconteceu neste livro é bem comum com o que Deus faz com as suas promessas e com o seu povo.
é aquilo que Deus espera de nós. Quando Deus nos promete algo, Deus não nos faz promessas para que nós esperemos dela de forma passiva, de forma indiferente, de forma a ignorar a sua vontade. Não, Deus quer de nós comprometimento, Deus quer de nós compromisso, Deus quer de nós, irmãos, seriedade. É assim que nós vemos na palavra de Deus. Por exemplo, lá no livro de Crônicas, quando Deus promete ouvir a oração do seu povo, Deus diz assim: eu vos ouvirei, mas primeiro, antes de tudo, vocês têm que clamar, se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos. Ou seja, se não houvesse esses critérios, Deus não responderia, Deus não ouviria o seu povo, porque Deus espera do seu povo, como aqui estou dizendo, comprometimento com a sua palavra, comprometimento com as leis do Senhor. A Bíblia no Novo Testamento, irmãos, nós vemos referência a isso, quando Jesus vai falar sobre a busca do Espírito Santo. Jesus disse assim: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Como eu aqui disse, quando a Bíblia repete uma palavra é porque ele está chamando muita atenção para aquela coisa, para aquela ideia, é o superlativo. Então pedir, pedir não é pedir de qualquer forma, não é pedir de qualquer maneira, é pedir com intensidade, é pedir com seriedade, é pedir, meus amados irmãos, com o coração derramado. Não é só da boca para fora, não é só da cabeça para fora, é um derramamento, é um pedir intenso, é uma intercessão, a ponto, se for o caso, de escorrer sangue, de escorrer lágrima e até choro, para que nós possamos ser ouvidos da parte do Senhor. Outro momento, Jesus diz para que nós não nos esmoreçamos na oração, perseveremos em orar. Ele fala a história daquela viúva que tinha uma causa a ser resolvida, e aquela viúva, ela bate na porta do juiz. O juiz, diz a Bíblia, que não temia a Deus nem aos homens, mas por aquela mulher ser importuna, diz a Bíblia, ser uma mulher que perturbava o juízo do juiz, o juiz teve que atender aquela mulher. E Jesus faz o paralelo entre a oração e essa história. Ou seja, a oração, meus amados irmãos, é o momento em que nós temos que insistir, é o momento em que nós temos que perseverar. Nós não podemos sentar aqui: hoje eu orei. Não, tem que perseverar, tem que insistir, tem que bater, tem que pedir, tem que buscar, porque todo aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e todo aquele que bate a porta, diz a Bíblia, ela se abre. Louvado seja Deus. Então tem que haver, meus amados irmãos, esse comprometimento. Alguém pode pensar que isso é uma barganha com Deus. Será que Deus quer que nós barganhemos com Ele? Deus só vai nos ouvir se nós oferecermos algo a Ele. Se não oferecermos algo a Ele, Ele não vai nos ouvir. Isso não é barganha. Até porque, irmãos, barganha tem um soar pejorativo. Também não é uma negociação, porque nós sabemos que numa negociação, ambas as partes que estão negociando saem beneficiadas. Por exemplo, quando estamos interessados em algum objeto eletrodoméstico, móvel, roupa, seja o que você bem quiser de bem, quando você está interessado naquele bem, em que você compra, dá o dinheiro lá ao comerciante, ele tem aquele bem que você quer, e se você só consegue aquele bem se tiver o dinheiro para comprar aquele bem. E na negociação é assim: eu dou o dinheiro, beneficio o comerciante me dá o bem, ambos são beneficiados. Mas isso não acontece na relação com Deus. Isso não acontece quando estamos entregando algo a Deus. Sabe por quê? Porque Deus não se beneficia de nada, porque Deus não precisa de nada. O comerciante não precisa do meu dinheiro. Sem o meu dinheiro, o comerciante, o seu dinheiro, o dinheiro de que seja quem for, ele não vai ali conseguir manter o seu negócio. Mas não tem nada que nós façamos, não tem nada que nós entreguemos a Deus que vai complementar, que Deus esteja sentindo falta, não.
Se existe um beneficiado na relação, na comunhão entre nós e Deus, sabe quem é? Somos nós. Nós somos os únicos a serem beneficiados quando nós estamos cumprindo com as promessas, quando nós estamos cumprindo com a vontade de Deus, quando estamos comprometendo com aquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas. É como está escrito em Deuteronômio, capítulo 4, versículo de número 40, quando a palavra de Deus nos ensina que nós devemos guardar os mandamentos do Senhor, porque Ele nos ordena isso, para que nós possamos ir bem, e depois de nós os nossos filhos, para que se prolongue os dias daqueles que estão buscando ao Senhor, porque o Senhor teu Deus te dará o bem para sempre. Ou seja, se nós fazemos a vontade de Deus, nós somos os únicos a sermos beneficiados, porque Deus tem aquilo que nós não temos, Deus tem aquilo que só Ele pode dar, Deus tem aquilo que nós verdadeiramente necessitamos. Ou seja, por isso que não pode se comparar a uma barganha, por isso que não pode se comparar a uma negociação, porque nós somos os únicos a sermos beneficiados por aquilo que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Então eu creio, meus amados irmãos, que diante das promessas do Senhor, nós temos que ter comprometimento com elas, nós temos que buscá-las, nós temos que esperar não de forma passiva, indiferente, mas temos que buscar de forma ativa, que aquelas coisas sejam ativadas na igreja, sejam concretizadas na igreja, através daquilo que fazemos, através daquilo que nós operamos. E isso serve muito bem para aqueles que acham que serão abençoados por Deus, independentemente do que fizerem, independentemente de como agirem. Acham que faltosos, acham que negligenciando, acham que, meus amados irmãos, ignorando a vontade do Senhor, serão beneficiados. Uma determinada vez eu vi no Instagram, um profeta, entre aspas, chamando ali as pessoas ao vivo, para ele dar profecias àquelas pessoas, e aparecia, eu assisti em poucos minutos, porque não dava para assistir mais não, não aguentei assistir, na verdade. Aí ele chamava as pessoas no ao vivo, e dava profecias, entre aspas, para as pessoas, mas era interessante, que eram profecias, entre aspas, sempre relacionadas ao futuro das pessoas, profecias relacionadas àquilo que as pessoas estavam esperando que ele falasse, que lhes beneficiasse. Pessoas que aparentemente não tinham nenhum compromisso com a obra do Senhor, pessoas que estavam até afastadas, mas ali muitas pessoas entravam naquela live para ouvir alguma coisa daquele profeta, e isso contradiz com o que nós acabamos de falar. E isso entra na contramão do que nós acabamos de ler, do que nós podemos aqui encontrar, não somente no livro de Josué, mas como em toda a palavra do Senhor, que todos aqueles que esperam as promessas do Senhor, eles devem ter comprometimento, eles devem ter compromisso com a obra de Deus. Veja como isso é recorrente na Bíblia Sagrada. Lá em Coríntios fala que Deus, Ele vai nos livrar da tentação, que junto com a tentação vem o escape do Senhor. Mas é interessante que, paralelo a esse texto, nós podemos ler outro texto que diz assim: orai e vigiai para que não entreis em tentação. A pergunta que surge é: Deus me livrará da tentação, ou eu devo vigiar e orar para não entrar em tentação? O que eu devo fazer? As duas coisas. São as duas coisas, irmãos. Tanto eu devo vigiar e orar para não entrar na tentação, porque nesse momento Deus vai me dar o escape para que a tentação ela não me pegue. É como se a tentação aparecesse, o escape de Deus já está bem perto de mim, pelo fato de eu estar orando, pelo fato de eu estar vigiando. Eu vou saber por onde eu devo escapar, eu vou ver o livramento do Senhor, eu vou ver as portas se abrindo, para que, meus amados irmãos, a tentação ela não me pegue. Então veja esse sinergismo, veja, meus amados irmãos, essa coisa concomitante entre aquilo que eu devo fazer, aquilo como eu devo me comportar e portar diante das promessas do Senhor, com aquilo que o Senhor tem prometido às nossas vidas.
coisas que andam quase que juntas, ou que andam juntas. Por exemplo, outro exemplo, quem aqui, meus amados irmãos, recebeu o batismo no Espírito Santo de forma tranquila? Pode ter alguém que diz: irmão, quando eu acordei eu já estava falando em línguas estranhas. Outra pode dizer assim: irmão, eu me batizei, quando desci as águas, quando eu subi, já estava falando em línguas estranhas. Mas não aconteceu com a maioria. A maioria, meus amados irmãos, teve que suar. A maioria teve que chorar. Hoje de manhã eu dei um exemplo na congregação. Eu fui batizado dentro do meu quarto. Mas até ser batizado no Espírito Santo, irmãos, eu penei. Tinha dias que eu passava horas e horas orando, pedindo a Deus ali para me revestir de poder, me revestir ali do Espírito Santo, para me dar autoridade, para me dar ousadia para pregar a palavra. Às vezes eu me levantava com as pernas tremendo, de tanto tempo que eu tinha ficado ali de joelhos. Eu não conseguia ficar em pé bem, eu tinha que deitar logo na cama, porque não conseguia ficar de pé bem. Ou seja, tinha uma promessa de derramamento do Espírito, mas ali eu tive que chorar, eu tive que me derramar, para que a promessa fosse cumprida na minha vida. Isso aconteceu com os apóstolos. Jesus disse: vocês vão receber poder, vai descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas. E ali os apóstolos, irmãos, passaram alguns dias até serem revestidos do poder do Senhor. Diz a Bíblia que eles já oravam sentados. Dá a entender que eles passaram tanto tempo orando, que de repente eles tiveram que se sentar, porque como se estivessem já exaustos de tanto tempo estarem orando. Mas veja como isso é recorrente na Bíblia Sagrada. Lembremos aqui da história de Naamã. Quando Naamã soube que tinha um profeta em Israel que curava, orava a Deus e Deus lhe ouvia. Uma serva de Naamã, tinha uma criança que disse à serva de Naamã que tinha um profeta que fazia isso. Naamã soube e foi até o profeta. Chegando no profeta, o profeta disse: vai no Jordão e mergulha lá 7 vezes. E foi assim que Naamã fez, mas no caminho Naamã reclama, dizendo assim: 7 vezes, no rio Jordão, na Síria tem rios melhores, por que ele não me mandou para rios melhores? Aí um servo de Naamã diz: vai lá, se ele tivesse te pedido alguma coisa difícil, tu faria, são só 7 mergulhos. E Naamã, meus amados irmãos, fez assim, 7 mergulhos. Mas se Naamã fosse um apressado, que nenhum de nós, daqueles que querem orar e imediatamente serem respondidos, daqueles que não conseguem esperar, daqueles que acham que as coisas de Deus acontecem automaticamente, como acontece quando nós apertamos um interruptor de energia, que automaticamente liga e desliga a luz. Tem crente que pensa que é assim. Naamã talvez mergulhou a primeira vez, não deu certo, segunda não deu certo, ficou pensando: se isso aqui fosse dar certo, na primeira vez teria acontecido. Mas tiveram que ser, meus amados irmãos, 7 vezes. Ele mergulhou 7 vezes. Depois da 7ª vez, ele ficou curado. A Bíblia diz que a sua pele ficou tão límpida que parecia de uma criança. Assim também aconteceu com Josué, quando eles derrubaram ali as muralhas de Jericó. É interessante que quando a gente pensa nas 7 voltas, a gente pensa nas 7 voltas como fosse 7 voltas nesse quarteirão aqui, né, irmãos? Vamos dar aqui 7 voltas, cara, são coisa mais leve. Não, diz aqui a história que Jericó tinha 32 quilômetros quadrados. Aqueles homens com aquela arca pesada, por dia, andavam 32 quilômetros quadrados. É como se você, para derrubar alguma coisa, andasse daqui, como se fosse uma promessa, daqui lá para Itaitinga a pé. Só vai acontecer se for daqui para Itaitinga a pé, 32 quilômetros quadrados. Por isso que eles, irmãos, passaram 7 dias para derrubar aquelas muralhas. Imagine nós lá, andou a primeira, segunda, não aconteceu, talvez algum de nós desistisse, mas tinha que ser daquela forma, mostrando o comprometimento, mostrando o compromisso com aquilo que Deus havia prometido.
Então isso é recorrente na Bíblia Sagrada, como aqui eu estou dizendo. Quando Jesus, ele entra lá no templo, e estavam lá os ladrões vendendo aves roubadas, diz a Bíblia que Jesus se revolta com aquilo e começa a quebrar as mesas, as gaiolas, quebrar ali o comércio dos ladrões. E ele diz assim: está escrito, a minha casa será casa de oração, e não será covil de ladrão, porque o zelo do Senhor tem consumido o meu coração, porque o zelo da casa do Senhor, porque o zelo da tua casa me consome. Meus amados irmãos, isso que deve acontecer em nossas vidas. O zelo da casa do Senhor, ele deve nos consumir, deve consumir o nosso tempo, deve consumir o nosso entendimento, deve consumir o nosso coração, deve consumir as nossas vidas. Não esperemos as coisas acontecerem do Senhor, irmãos, nós agindo de forma negligentemente, nós agindo de forma indiferente. Nós só vamos ver grandes coisas acontecerem no nosso meio quando verdadeiramente as coisas do Senhor forem prioridade em nossas vidas, quando verdadeiramente buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar e deixarmos as coisas em segundo lugar. Primeiramente o reino de Deus, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Assim Deus operará em nossas vidas, assim Deus operará no meio da igreja. Enquanto a igreja assim não agir, enquanto nós assim não agirmos, nós vamos ficar, irmãos, só nas migalhas, nós vamos ficar só nas reservas, nós vamos ficar só contando histórias do passado, John Wesley, Whitefield, Finney, não sei quem, mas não sei quem, e ficar vendo o futuro glorioso que há de vir. Eu quero saber hoje, eu quero saber agora, quais são as promessas de Deus que estão se cumprindo na tua vida, quais são as promessas de Deus que estão se cumprindo no meio da igreja do Senhor. O Senhor tem prometido grandes coisas no seu povo, o Senhor tem prometido grandiosas coisas no seu povo. Jesus disse: vocês farão as obras que eu faço, e as farão maiores, porque eu vou para o meu Pai. Meus amados irmãos, a pergunta é: onde estão essas obras maiores que nós estamos fazendo? Onde estão estas coisas gloriosas que devem estar acontecendo? Onde estão elas? Porque elas não estão acontecendo. A única coisa que nós podemos dizer inicialmente é falta de compromisso, falta de comprometimento. A secundarização das coisas do Senhor não tem prioridade. As pessoas não estão priorizando as coisas do Senhor, não estão colocando Deus em primeiro lugar, as coisas do Senhor em primeiro lugar em suas vidas. Paulo, ao chegar no final da sua vida, após ter feito muitas coisas para o Senhor, disse: combati o bom combate. É essa a sensação que nós devemos ter. É assim que temos que viver, que nós estamos num combate, nós estamos numa batalha. Como dizia A.W. Tozer, nós não estamos num parque de diversão, nós não estamos, meus amados irmãos, a desfrutar das benesses que o mundo oferece. A batalha de Josué era por uma terra neste mundo, mas a nossa batalha é por vidas, é por almas aprisionadas pelo diabo, almas oprimidas, vidas perdidas, homens e mulheres cegos neste mundo, que andam mergulhados nas trevas, mergulhados na escuridão. E nós temos que lutar contra as potestades, nós temos que lutar contra os principados. Por mais que isso pareça distante às pessoas, por mais que isso pareça, meus amados irmãos, invisível às pessoas, esta é a realidade espiritual que não podemos ignorar. Mas nós vemos igrejas lotadas, auditórios, irmãos, cheios, em que as pessoas estão apenas em busca de resolver os problemas do dia a dia, os problemas do cotidiano,
não olham para as grandiosas promessas do Senhor, aquelas promessas que vão além do que os nossos olhos podem ver, do que as nossas mãos agora podem tocar. Por exemplo, a Bíblia diz que ao passar por as aflições deste mundo, desta vida, algo maior nos espera, que é a glória do Senhor. As aflições do tempo presente, elas não podem se comparar com a glória que há de se manifestar, com a glória que há de aparecer. Meu amado irmão, o crente, ele fica diariamente pensando nessa glória que há de se manifestar. O dia em que nós saberemos quem verdadeiramente nós somos, o dia em que nós saberemos o que verdadeiramente nós fizemos, se estávamos aqui apenas de forma simulacra, se estávamos aqui apenas de forma artística, ou se estávamos aqui verdadeiramente, realmente, estávamos fazendo a obra de Deus de coração, nos entregando, priorizando a obra do Senhor. É esse dia que é especial, é esse dia que é almejado. O apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, segui a carreira e guardei a fé. Guardar a fé aí não é engavetar a fé, não. Guardar a fé é não neguei a fé. Eu perseverei com a minha fé, eu testemunhei com a minha fé, e desde agora desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a vinda do Senhor. A vinda do Senhor, irmãos, tem que ser amada. A vinda do Senhor não tem apenas que ser acreditada. Eu acredito que Jesus Cristo a qualquer momento volta. Não, eu quero saber se você está amando a vinda do Senhor. É por isso que não é qualquer pessoa que vai subir. É por isso que nem todos vão subir. É porque nem todos estão esperando a vinda do Senhor, amando a vinda do Senhor. Porque não tem uma promessa que mais console o coração do crente, que mais enferveça a nossa alma do que esta: Jesus está voltando. A volta do Senhor é iminente, a qualquer momento Ele volta. Nós não ficamos naquela coisa: Senhor, não volta agora não porque eu não tenho isso, Senhor, não volta agora não porque eu não alcancei isso, não alcancei aquilo outro. Não, é toda hora, é em todo instante, é conversando com quem for, seja a conversa que for. O coração, de repentemente, quando para pensar numa realidade mais profunda, numa realidade mais essencial, ele está pensando somente numa coisa: eu gostaria que o Senhor voltasse hoje, eu gostaria que o Senhor voltasse hoje. Não porque nós queremos fugir da batalha, não porque nós queremos fugir da peleja, porque enquanto tiver peleja, nós temos que pelejar. Enquanto tiver luta, nós temos que lutar. Enquanto o Senhor nos preservar com vida, enquanto o Senhor nos preservar com saúde, enquanto o Senhor nos preservar com fogo, nós temos, meus amados irmãos, que continuar batalhando, continuar lutando. Mas enquanto, meus amados irmãos, o dia do Senhor não chega, nós estamos nessa peleja, mas ansiando para que qualquer momento o Senhor, nós o encontremos de face a face e o adoremos para toda a eternidade. Aqueles que amam a vinda do Senhor, veja o comprometimento, algo que envolve o coração, algo que envolve a vida, algo que envolve a existência, cada instante dela, cada momento, cada segundo, sem passar nada, vigiando, para que quando chegar na presença do Senhor, tenha aquilo que oferecer, não para obter a salvação, mas para dizer: Senhor, está aqui tudo que o Senhor me deu, tudo aquilo que o Senhor me otorgou, eu desenvolvi na Tua obra, eu fiz para a Tua glória. E não existe coroa, e não existe, digamos, mérito maior de se chegar na presença do Senhor e lhe oferecer vidas, porque é isso que o Senhor quer. O Senhor não é como os homens, o Senhor não é como as sociedades, as pessoas que julgam as outras, que olham para as outras pelo que elas têm, por suas posições, pelos seus status. O Senhor não tem esses critérios que nós temos, porque o que o Senhor espera das pessoas é somente a entrega dos seus corações, a entrega das suas vidas. E o Senhor tem levantado a igreja, me levantado, te levantado, para que nós entremos nessa batalha de levar essas pessoas a Cristo.
Que essa seja o mote das nossas vidas, a sina da nossa existência, irmãos. Pelejar contra as coisas do mal, lutar, resistir, porque a igreja que vai subir é a igreja que resiste, é a igreja que milita, é a igreja que quer colocar o nome de Deus no lugar mais alto. Nós sabemos que pelas nossas forças nós não conseguimos, nós sabemos que pelas nossas estratégias nunca vamos alcançar, mas se usarmos as armas que o Senhor nos deu, se usarmos a capacitação que o Senhor nos deu, então nós chegaremos lá. Nós veremos a glória do Senhor, irmão, sendo manifesta. Nós veremos a glória do Senhor atingindo os corações. Nós veremos a glória do Senhor atingindo os nossos familiares. Nós veremos a glória do Senhor atingindo a nossa casa. Nós veremos a glória do Senhor atingindo a nossa sociedade. Nós veremos a glória do Senhor atingindo o nosso trabalho. Mas para que isso aconteça efetivamente, tem que haver esse comprometimento, tem que haver esse compromisso, tem que haver esse desejo de zelo, o zelo do Senhor, da casa do Senhor, tem que consumir as nossas vidas diariamente, todos os dias. Medita na lei todos os dias. Tem aqui a passagem que eu achei muito interessante, lendo o livro de Josué, que teve um dia, irmãos, que ele leu todo o Pentateuco. Foi um culto lendo todo o Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, leram todos os versículos num dia só, porque eles tinham desejo de conhecer a palavra de Deus, de conhecer a vontade do Senhor, de conhecer os estatutos, as leis do Senhor dos céus. Que com a igreja não seja diferente, que com nós, meus amados irmãos, não seja diferente. Andemos sem nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda. Nos esforcemos, tenhamos bom ânimo, porque o Senhor cumprirá com a sua palavra, porque o Senhor cumprirá com as suas promessas, porque Ele não é homem para mentir, Ele não é homem para se arrepender. Tendo dito, Ele fará. Tendo dito, Ele cumprirá. Basta nós estarmos comprometidos, compromissados, engajados na sua obra, dizendo como aqui foi louvado: tudo entregarei, tudo te entregarei, não somente de boca, mas de fato e de verdade, em nome do Senhor Jesus. Essa era a mensagem que eu tinha para os irmãos. Fiquemos de pé nesta noite. Que Deus possa abençoar os irmãos.